Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel e juntamente da Beatriz a gente faz parte do programa Residência Pedagógica. E estaremos aqui para auxiliar vocês no entendimento de alguns conteúdos que serão abordados nesta edição do PET, no caso o PET 1. Na primeira semana estaremos abordando os conteúdos das páginas 13 a 16. E os conteúdos são potências de 10 e ordem de grandeza, função do primeiro grau e sua representação no plano cartesiano e sistemas lineares. Nesse vídeo aqui, estaremos falando sobre potência de 10 e ordem de grandeza. Vamos começar com o seguinte exemplo. O preço médio de 10 kg de arroz no Brasil é de R$ 80. Com base nessa informação, podemos dizer que o preço de um saco de 10 kg de arroz é de 8 notas de R$ 10. Alternativamente, a gente pode dizer que o saco de arroz custa 8 vezes 10 elevado a 1. Quando a gente está falando de ordem de grandeza ou expoente de uma certa quantia, desejamos a potência de 10 que compõe a forma desse número em notação científica. No entanto, fiquem atentos que, quando a gente trabalha com física, a gente entende também como ordem de grandeza a potência de 10 mais próxima do número original. Porém, não é o nosso objetivo aqui. Vamos apenas atentar como a potência de 10 que compõe o número de notação científica. Não estaremos preocupando com essa aproximação, pelo menos nos exercícios que serão abordados no PET. A notação científica, aliás, colocar um número em notação científica nada mais é que deixar na forma A vezes 10 elevado a N, onde o A a gente chama de coeficiente e ele está compreendido entre 1 e 10, podendo ser tanto 1 quanto 10 também. E o N é o que a gente chama de expoente ou também a ordem de grandeza desse número, sendo que o N é um número inteiro. Vamos passar para um seguinte exemplo aí para ficar mais claro essas ideias. Temos os seguintes números aí e a gente tem que passar cada um deles para a notação científica. E a gente depois tem que determinar as suas respectivas ordens de grandeza, ok? Então, temos 299, que ficará 2,99 vezes 10 ao quadrado. De fato, se você multiplicar 2,99 vezes 10 ao quadrado, que é 100, dá 299. Então, notação científica é só uma outra forma de a gente escrever o mesmo número. Passando para o próximo, temos 5.000, 1,4295 vezes 10 à quarta, de 0,12345 passará a ser 1,2345 vezes 10 a menos 1, e no último a gente coloca como 1 vezes 10 a menos 8. O próximo passo, então, é a gente identificar as ordens de grandeza. Para isso, é só a gente olhar para as potências de 10 e olharmos o expoente. Então, no primeiro, a nossa ordem de grandeza, o expoente é 2. No segundo é 3, no terceiro é 4, no quinto é menos 1 e no último é menos 8. Agora vamos às operações básicas que a gente pode realizar com esses números, em notação científica. As operações de soma ou subtração, a única coisa que a gente tem que se preocupar é que, dependendo de quem são os expoentes dos números, se eles são iguais ou não, o processo de resolução é que vai se alterar. Caso os expoentes sejam diferentes, a nossa única opção é colocar os números em sua forma original e a gente realizar a operação casa a casa como normal. 2 vezes 10 ao cubo mais 3 vezes 10 ao quadrado. Os expoentes são diferentes nas potências de 10. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar esses números na sua forma normal, por assim dizer. Então, ficamos com 2.000 mais 300, que fica 2.300. E, por fim, passamos para a forma de notação científica, que fica 2,3 vezes 10 ao cubo.
Caso os expoentes sejam iguais, a gente vai poder realizar as operações de soma e subtração diretamente nos coeficientes. Justamente porque as casas numéricas já estão equiparadas, porque a gente soma unidade com unidade, dezena com dezena, e depois a gente só ajusta o resultado final para continuar em notação científica. Como assim? Ó, temos 5 vezes 10 ao cubo mais 6 vezes 10 ao quadrado. Então, somar o 5 com o 6, que dá 11, vezes 10 ao quadrado. Só que o 11, ele não está entre 1 e 10. Ele é maior que 10. Então, a gente tem que ajustar isso. O 11, então, ele pode ser escrito como 1,1 vezes 10 a 1, e tudo isso sendo multiplicado por 10 ao quadrado. O 10 elevado a 1, quando multiplicado por 10 ao quadrado, os expoentes vão somar, pois as bases são iguais. Então, a gente fica com 1,1 vezes 10 ao cubo. Para a multiplicação e divisão, a gente pode usar as mesmas propriedades de produto, cancelamento, potenciação entre seus respectivos coeficientes e expoentes, realizando eventuais ajustes no final, caso a gente precisa. Então, sabendo que o peso médio de um elefante da savana é de 6 vezes 10 ao cubo quilogramas e de um ser humano adulto é de aproximadamente 6 vezes 10 a 1 quilogramas, quantas vezes mais maciço, ou seja, quantas vezes mais massa tem o elefante em relação ao ser humano? A gente sabe que essa proporção vai ser o quê? A massa do elefante dividida pela massa do ser humano. 6 sobre 6, porque coeficiente com coeficiente, e potência de 10 com potência de 10. Fica 6 sobre 6 vezes 10 ao cubo sobre 10 a 1. Então, a gente fica com 1 vezes 10 ao quadrado, chegando então a 100. Então, nossa resposta é 100 vezes. É só isso que vai ser cobrado de potência de 10 e ordem de grandeza de vocês. Agradeço muito pela atenção de vocês, um forte abraço e falou!